Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, crianças e educação das crianças. Como educar uma criança nos dias atuais em que elas estão expostas a drogas, aos vícios, videogame, excesso? Como estimular hábitos saudáveis, como por exemplo a leitura, alimentação saudável tão importante na prevenção do câncer? Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no programa Mais Saúde que está começando. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Michele Diniz da Mata, que já participou do programa Mais Saúde e nós trouxemos ela mais uma vez para podermos falar a respeito do comportamento, da educação infantil e outros vários assuntos, né, Michele? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Obrigada. E para começarmos, eu queria que você falasse um breve currículo para as pessoas poderem te conhecer melhor. Bom, eu sou a Michele, sou psicóloga, formada pela PUC, trabalho no serviço público em Divinópolis, na prefeitura, e trabalho também em consultório com atendimento clínico. Bacana. Michele, para começarmos então, quanto à indisciplina, como lidar com a educação das crianças que têm problemas disciplinares? Primeira pergunta. Bom, para a gente falar de criança, não tem jeito a gente não falar dos pais, né? Então, para a gente pensar na educação, a gente vai pensar primeiro num casal. E o ideal é que a gente tenha aí um casal que já consiga, antes de pensar, né, nesse filho, né, ou antes de planejar esse filho, de um casal que consiga ter um diálogo bacana, né? Para a educação dos filhos, eu acho que o primeiro ponto é que esse casal possa falar a mesma língua, como a gente tem o costume de falar, né? Porque na educação da criança é preciso que ela tenha um referencial único e mais firme quando a gente está falando de lei, de regra, de autoridade. Porque se esse pai pensa de uma maneira, essa mãe pensa de outra maneira, como é que vai ficar o referencial dessa criança? Talvez ela vá seguir aquilo que para ela é mais interessante ou mais confortável. Faz que consiga mais rápido as coisas. Claro, que ela tiver ganhos, né? Mais ganhos. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente tem que partir de uma família ou de um casal que dê a essa criança essa estrutura primeira, né? E que vem da questão da autoridade. Então, quando a gente está falando da questão da indisciplina ou de um comportamento inapropriado, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que a autoridade, a lei, a regra, é a primeira coisa que precisa ser ensinada para as crianças. É o nosso primeiro foco, nosso primeiro ponto. E o não, hoje em dia, ele tem sido assim, um fator de grande dificuldade para os pais, o dizer o não. Porque hoje a gente tem alguns pais que são extremamente autoritários, né? Que é o excesso da regra, da lei, sem que se dê um entendimento para a criança do porquê que aquela regra existe, né? Do porquê daquele não. Ou a gente tem, o que eu acho que é uma grande maioria, os pais que têm dito sim a todo momento, que facilita às vezes a vida deles mesmos, né? Ah, eu quero isso, então se eu entrego, se eu deixo a coisa acontecer, fica tudo muito mais fácil. Resolve só ali na hora também isso, né? Você fala assim, a criança fica tranquila, mas com o tempo tende a piorar e muito, né? Porque ela aprende que ela consegue daquela forma, né? Exatamente. E poucos são os pais que têm o conhecimento disso, que é o que a gente chama do reforçamento, né? Então, se eu tenho pais, primeiro, que não têm um bom diálogo, que não vão estar falando a mesma língua com essa criança e que vão, por exemplo, dizer sempre um sim, eu vou ter uma criança que vai utilizar, né, da manha, da birra, ou às vezes da falta de respeito, para conseguir aquilo que ela quer. Porque se esse pai já deu uma, já deu duas vezes, e ela sabe que se ela for testando esse pai, levando, ela vai conseguir, então ela certamente vai tentar de novo. Então, o primeiro ponto aí para a gente avaliar essa questão, e até como dica para os pais, é que o primeiro ponto é realmente avaliar quais são as condutas dessas crianças que eles consideram inadequadas. Então, é a manha, é o choro excessivo, é o desrespeito, né, ou a falta de educação, é um problema
de agressividade, que tem acontecido muito com as crianças hoje, né? Uma queixa grande, às vezes, da própria escola, dificuldade das crianças se relacionarem na escola e tudo. Então, a primeira coisa que esses pais precisam, às vezes, junto da própria escola, é identificar esses comportamentos dito comportamentos problema ou, né, dificuldades no comportamento. O segundo ponto é os pais estarem atentos para esse reforçamento dessa conduta negativa, né? O que seria isso? A grande maioria dos pais dá sempre mais atenção ao comportamento inapropriado do que ao comportamento positivo daquela criança. Justamente o contrário, né, então? Justamente o contrário. Então, a presença daquele pai que está sempre xingando, sempre reclamando, não faz isso, vem aqui. Ou a mãe que dá 1, 2, 3 vezes a mesma ordem para a criança tentar fazer. Então, os pais estão sempre muito voltados para aquilo que a criança faz de maneira equivocada ou para aquilo que a criança não faz. E valorizam muito pouco o comportamento positivo ou o comportamento adequado. Mas aí que tá, Michele, é uma questão de não valorizar esse comportamento positivo, adequado, ou de não saber reconhecer que ele é uma questão. Porque, por exemplo, o negativo é fácil. A criança tá lá na fila do mercado, mãe, me dá isso, mãe, eu quero aquilo, né? Mãe, puxando a roupa, mãe, a mãe conversando, aquela confusão, né? E aí a mãe, não, menino, peraí, não resolve. Aí ela fala, o que você quer? É o chocolate? Então toma, passa lá. Aí acabou, né? Isso estou falando porque aconteceu comigo, né? A gente estava conversando aqui antes de começar. E resolveu ali na hora o problema, deu chocolate. Mas, por exemplo, isso é um comportamento negativo. Como reconhecer o positivo? O que é o comportamento positivo? Eu imagino que seja muito difícil, porque se os pais não valorizam, não reconhecem, talvez é porque eles nem saibam, né, o que é esse comportamento ou como reconhecer ou de que forma lidar com aquilo. Eu acho que tem 2 pontos para a gente avaliar. O primeiro é que já está mais do que comprovado que o ser humano, de um modo geral, tem uma tendência a olhar mais para o negativo do que para o positivo. Então, isso já é humano, não é só dos pais. Acho que já é o primeiro ponto. A segunda questão é que a gente tem formas de poder identificar isso ou de trabalhar para que a gente possa identificar. Então, o primeiro caminho, depois que eu consigo identificar que essa criança tem alguns comportamentos inadequados, eu trabalhar para não chamar atenção o tempo todo, para não estar atrás dessa criança o tempo todo. Olha, não faça, ou você fez errado, ou isso não está bom, ou... Claro que se for uma conduta de risco, que coloque essa criança em risco de se machucar ou alguma outra coisa, é claro que esse pai ou essa mãe vai ter que entrar aí nesse processo. Claro, vai ter que intervir. Mas se não existe uma necessidade nesse momento inicial de deixar para lá. É como se a gente, por um tempo, deixasse esse comportamento para lá. Então, se essa criança está ali puxando a roupa da mãe, está chamando a atenção dela, por que essa mãe não faz uma tentativa de manter ali, por exemplo, aquela conversa e deixar? Se eu percebo que essa criança está chorando pelo bombom que a mãe não deu, está lá no supermercado, como a gente estava falando aqui, a mãe não deu o bombom. Tá bom, deixa ela chorar. Ela não está se sentindo mal, ela não está doente, não tem nada acontecendo com ela. Vamos deixar ela chorar. Desconfortável? Claro, né? Porque é mais fácil dar o bombom, a criança em silêncio, ninguém no supermercado vai notar nada, não vai ter problema, né? Não é um treino fácil. Sempre o pessoal olha torto, né? Nossa, mas que menino mal educado, né? Não é um treino fácil, né? Mas se a coisa acontece 1 ou 2 vezes, essa criança vai fazer esse pedido de uma forma diferente. Da terceira, da quarta vez. Ela vai ter que inovar, né? Resumindo aí. Vai ter que ter uma criatividade para encontrar uma outra conduta para que essa mãe ou esse pai faça isso de um modo diferente. Então, o segundo ponto seria a gente pensar em não reforçar essa conduta negativa. Quais seriam as formas que a gente poderia trabalhar para reforçar a conduta que é positiva? Então, um primeiro ponto que eu acho que é difícil hoje para os pais, que é eleger um pequeno tempo para estar com essa criança, para brincar com essa criança. Os pais acreditam que, quando falam nisso, um tempo para o seu filho, um tempo para estar com ele, acho que a gente precisa despender muito tempo. Quem é que tem muito tempo hoje? Né? A maioria dos pais trabalha fora, não tem tanto tempo com as crianças, acaba acompanhando as crianças mais no momento da obrigação, quer fazer as tarefas de casa, né? Então tem muito pouco tempo com essa criança. Muitos ainda têm
as questões de casa para olhar depois de um dia de trabalho, mas que se elejam 15 minutos, 20 minutos por dia para se fazer com aquela criança uma atividade que ela goste, que ela curta, que deixar essa criança escolher. Então, esse pai ou essa mãe vai sentar com essa criança, vai brincar um pouco com ela, vai estar com ela ali naquele período. E estando atento ao que a gente falou no começo, né? É um jogo, então eu vou tentar não trazer aqui uma fala ou uma conduta reprovativa em algum momento e vou trabalhar para reforçar o positivo. Ela conseguiu dar uma resposta correta aqui nessa pergunta do jogo. Que bacana, olha filho, você conseguiu. Então, são coisas que parecem pequenas, mas o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para construir autoestima. Eu estou reforçando, às vezes, uma facilidade que essa criança já tenha num determinado assunto, né, ou numa disciplina, né? Eu posso reforçar quando eu estou trabalhando o dever de casa para a criança. É no dia a dia que isso acontece, né? A criança erra, apagou os... não é possível, a tendência é essa, você não presta atenção, de novo, você escreveu errado, agora nós vamos ter que arrancar a folha do caderno. Peraí, e o que ele faz? E o dever, e a criatividade que ele teve para fazer o desenho ou para colorir, né? Não, a criança colore, tem lá o maior trabalho, aí eu vejo um pontinho que ficou em branco, aqui, mas você deixou esses 2 pontos, né? Então, são coisas simples. Então, acho que esses seriam os pontos básicos. E um segundo ponto que colabora para que isso tudo não aconteça é a forma com que esses pais trabalham a ordem, é a forma de dar a ordem para a criança, né? Primeiro ponto, existe uma diferença entre pedido e ordem. A gente nunca dá a ordem para a criança num formato de questionamento. Meu filho, vamos tomar banho agora? Claro que não. Ele vai preferir a televisão, ou videogame, ou a atividade que ele está fazendo. Se ele puder não tomar banho de preferência daquele dia, talvez seja ideal, porque ele tem outras coisas tão mais interessantes para fazer, né? Então, eu tenho que diferenciar primeiro essa questão do questionamento, ela não pode existir quando a gente está falando de ordem. E se é um pedido, eu estou dando à criança a possibilidade de fazer ou não. Então, a primeira coisa eu tenho que definir, é um pedido ou é uma ordem? Porque nem tudo, essa criança, dependendo da idade, ela tem capacidade para avaliar se é positivo, se é negativo, se ela deve ou não fazer. Se é necessário, né? Por exemplo, o banho, ela pode estar imunda, mas o videogame é mais interessante. O banho, a hora, né, a rotina que essa criança tem é super importante. É a hora do banho, é a hora de comer, é a hora de ir para a escola, é a hora de fazer a tarefa de casa, é o tempo reservado para a televisão ou para o videogame ou para a brincadeira. É claro que a gente não precisa ter um rigor extremo, mas isso precisa existir. Essa criança tem que saber disso. Então, ela não é capaz de determinar que ela pode ficar muito tempo sem comer em detrimento de 4 ou 5 horas no videogame. Ela, dependendo da idade, ela não é capaz de definir isso, então tem que ser sob uma ordem. Então, acho que o primeiro ponto da ordem é esse, definir uma ordem mesmo, não pode ser através de questionamento e não pode ser como uma pergunta, né? Não pode ser como uma pergunta. Outra coisa, a ordem tem que ser clara, numa linguagem que essa criança entenda. E das primeiras vezes, é importante que esses pais acompanhem o cumprimento dessa ordem. Estejam juntos com essa criança. E, não ficou bom isso que você fez. Mais uma vez, voltando no ponto que a gente falou lá no começo. Trabalhar o reforço do que é positivo, daquilo que ela deu conta de fazer. Mamãe, eu não dei conta de fazer isso. Não, dessa vez você não deu conta, mas eu vou te ajudar, da próxima vez você pode dar. Sempre em cima daquela questão que nós falamos. Reforçar o positivo e tentar, nos primeiros momentos em que a gente está trabalhando isso, deixar o negativo de lado. Porque, a princípio, né, isso pode soar como ruim ou como chato, né, mas é aí que está, aí que é a chave para mudar esse comportamento a longo prazo, a médio prazo, né? Uhum. Criança, por exemplo, não toma banho, ou quando toma, esqueceu de tirar a sujeira que estava na mão, mas tipo, você fala, mas aí, olha lá, e a criança mesmo já se vê como não capaz de fazer aquilo ali e já desanima para fazer outras vezes, né? Exatamente. Muito legal. Michele, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta
eu quero saber de você como estimular hábitos saudáveis, seja eles leitura, alimentação saudável, que a gente aqui na Com, né, no programa Mais Saúde, a gente pesa sempre essa questão, porque a gente sabe tanto que isso contribui para a prevenção de doenças e tudo, né? Então, um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre esses e muitos outros assuntos. Não saia daí. Você sabia? No Centro Assistencial e no Centro de Reabilitação Oral da ACOM são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiológicos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos, além do correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Para continuar este trabalho e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer, a ACOM precisa de doações. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Olá, estamos de volta, programa Mais Saúde, hoje recebendo a psicóloga Michele Diniz da Mata, que está falando sobre comportamento infantil. E educação infantil, na verdade, né? Antes de sair para o intervalo, eu perguntei para a Michele, vou refazer a pergunta para que nós possamos dar continuidade. Como estimular, Michele, hábitos saudáveis? Por exemplo, leitura, alimentação, né? Uma alimentação correta, prática de exercícios, enfim. Exercícios talvez criança nem tanto, porque elas já são um pouco mais ativas, né? Existem técnicas para estimular a criança a comer bem, por exemplo, desde cedo? Bom, como a gente estava comentando no outro bloco, tudo parte da família, tudo parte dos pais, né? A primeira questão tem a ver com a rotina que esses pais estabelecem, né? Então, vamos pensar o seguinte: se esses pais têm uma rotina, quando a gente fala da alimentação, por exemplo, completamente desregrada em termos de alimentação, ou uma alimentação que não é saudável para além disso, como é que nós vamos tentar inserir desde muito cedo, né? Talvez com o bebê um pouco mais fácil, mas quando essa criança começa já a crescer e a fazer algumas escolhas, isso vai ficando mais difícil, né? Então, como é que a gente faria? O primeiro ponto é estabelecer uma melhor rotina. Então, vamos voltar lá no casal que a gente estava falando, no planejamento. Então, vamos conversar, né? Se somos um casal, vamos conversar, vamos definir o que nós queremos. Nós vamos ter filho? O que a gente pensa em termos de rotina para a nossa vida? O que vai mudar? Porque um filho muda uma rotina, né? Não dá para a gente pensar em ter a mesma rotina enquanto casal se os filhos aparecem. Então, nós já temos que começar a conversar a respeito disso. É preciso um diálogo. Se isso muda, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, nós também temos que criar, enquanto casal, uma rotina nova. E isso tem a ver com tudo, com o trabalho, com atividade física, com lazer, com alimentação. Então, se esse casal já começa a trabalhar essa ideia, vai ser mais fácil inserir isso numa criança. Agora, pensando que isso não foi possível, pensando que isso não aconteceu, que esse casal não conseguiu fazer isso, e nós temos uma criança que gosta só do videogame, só da televisão, e que não come bem, ou come só na frente da televisão e come uma comida de má qualidade, né? Não são hábitos saudáveis. O que a gente pode fazer? Tudo tem a ver com uma conduta desses pais. Nós estávamos falando aqui da ordem que esses pais vão dar para essa criança. Então, o primeiro movimento, né, poderia ser até consultar um profissional para ver em termos, né, de nutrição, tal, o que seria adequado para aquela criança. Mas é colocar para a criança, de fato, o que existe de saudável, deixar de trazer o biscoito recheado, o refrigerante, entre outras tantas coisas, né? Deixar isso reservado para um momento do final de semana, né? E aí entraria um profissional para dar essas dicas, né, de uma maneira mais correta. E não ter isso em casa. E aí os pais também teriam que se submeter a esse processo, né? Porque como é que eu vou dizer que essa criança não vai tomar refrigerante, mas eu vou estar com uma garrafa de refrigerante na mesa durante uma... Não tem jeito. Né? Então, os pais também têm que se submeter a esse processo. Então, é trabalhar essa rotina para não ter isso em casa. Ah, a criança vai ficar sem comer, porque se ela não tiver o arroz, o bife, a batata frita, se ela tiver a verdura, ela não vai comer. Ela não vai passar fome.
Se ela tiver o biscoito recheado lá no armário, ela deixa de comer e vai buscar o biscoito recheado. Mas e se não tiver? Né? Eu posso entrar devagar com isso, eu posso chamar essa criança para começar a fazer isso junto. As crianças gostam da culinária, né? Se a gente começa a trazer receitas mais saudáveis, mais interessantes, que mesclam a questão dos alimentos, né? Das verduras, das frutas, das cores, a criança menor, ela se sente muito interessada pelo que é do criativo, pelo desenho, então, os pratos montados, tudo tem a ver muito com a criatividade, trazer essa criança para fazer junto. Então, tudo isso colabora realmente para que a gente consiga inserir uma alimentação mais saudável, né? Não só alimentação, atividade física também. E um outro ponto que você coloca, que não é só o da alimentação... por exemplo, a leitura. Para a gente conseguir os hábitos que estão ficando para trás, né? Da leitura, um tempo maior para o estudo, para o conhecimento, para a gente conseguir, não é só a atividade física, que a gente poderia dizer num sentido, a criança faz balé, a criança já faz futebol e tal, mas as crianças hoje brincam muito pouco na praça, andam menos de bicicleta, fazem menos esses passeios fora de casa, né? E a gente tem visto que isso está surgindo até como uma coisa, como se fosse uma coisa nova, né? Está aparecendo como se fosse uma coisa diferente. Então, eu acho que o primeiro foco disso é estabelecer essa rotina e que essa criança, de fato, tenha um tempo determinado para estar no videogame, para estar na televisão, para estar na internet, principalmente, que é uma coisa que os pais precisariam estar ali historiando, perto, né? Sabendo o que está acontecendo. E proporcionando essas saídas, porque você chega em casa, o pai, a mãe estão ali no celular, né? Ou estão lá na televisão e não querem ser incomodados, né? E a criança às vezes precisa dessa atenção. Então eu acho que os pais também precisam levantar, precisam marcar um sábado para sair de casa, para andar de bicicleta com o filho, para ir num parque. Até a questão da leitura, para incentivar a leitura, isso vem de onde? Esse pai ou essa mãe chega em casa, vai ver o Facebook, vai ver o WhatsApp. A criança não tem exemplo, ela né? ela quer ver o vídeo também, é o exemplo da leitura. Essa criança pequena, esse pai e essa mãe vai sentar para ler uma história, para dormir, ou vai ler junto com a criança uma história que vem ali na tarefa escolar, ela vai comprar um gibi, vai sentar ali na cama e vai ler com essa criança um pouco. Então, não sei se felizmente ou infelizmente, depende realmente muito desses pais, né? Exatamente. Mais uma vez, a gente volta na questão dos pais, por isso que no começo do nosso bate-papo, nós falamos a respeito disso, né? Da importância da programação, né? Vai ter um filho, então vamos primeiro cuidar de nós mesmos. Estamos prontos? Vamos ter um filho, né? Não só a questão da condição financeira para sustentar essa criança, né? A condição do casal para ter uma boa referência, mas nesse sentido também, né? Bom, infelizmente o programa Mais Saúde de hoje, nosso tempo já está estourado, mas na semana que vem fica aqui o convite. Convite não, na verdade nós vamos continuar esse bate-papo, né? Fica o convite para você que está em casa, para que possa continuar conosco na próxima semana, no próximo Mais Saúde, em que nós vamos continuar falando a respeito desses assuntos. Criança, por exemplo, que só quer saber de colo, ou bebê que chora muito, como identificar se isso é birra, é uma manha para conseguir alguma coisa, ou se ele está com algum problema de saúde que precisa de fato ser investigado. E o tão temido assunto que nós vamos falar, que são, na verdade, as drogas, né? Como educar um filho para que ele cresça longe desse ambiente, longe dessa convivência, né? E como, de fato, criar uma criança à moda antiga, né? Nos tempos em que isso, por exemplo, nem existia, se é que ainda é possível, né, Michele? Bom, então ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais saúde novinho para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.